Queridos, se vocês têm uma Bíblia aí na tua mão, eu quero te convidar a abrir no livro do profeta Oséias. Caso os irmãos já se sintam à vontade para se assentar, tomar o seu lugar, não tem nenhum problema com isso, pode ficar à vontade. Oséias capítulo 6, versículo 3. Na medida que os irmãos forem encontrando, sinaliza de alguma forma, dando um glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Você que não encontrou, eu te convido a estar com a gente aqui no discipulado, quarta-feira, às 20 horas, estudo bíblico, vai te ajudar bastante a encontrar os textos bíblicos com mais facilidade. É muito bom quando a gente vai entendendo a estrutura da Bíblia, para poder encontrar os livros. Ajuda muito na memorização a gente lembrar que os 5 primeiros livros são o Pentateuco, depois vem livros históricos, depois os poéticos, depois livros dos profetas maiores, profetas menores. Aí a gente sabe, Oséias é profeta maior ou menor? Oséias é um profeta menor, vem depois de Daniel, vem depois de Ezequiel. Ezequiel é o último profeta maior. Não tem a ver só com o tanto que eles escreveram, né? Mas tem a ver com a influência deles e todo o trabalho que eles tiveram na época deles, né? Então, eles vêm antes, né, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois os profetas menores, que são esses, né, que eu falei aqui, depois é Oséias, Naum, Abacuque, esses livros que às vezes a gente tem pouco hábito de ler, ou livros que a gente tem pouco hábito de abrir a Bíblia. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto muito de ministrar a palavra baseado nos textos do Novo Testamento. Cito muito aqui os evangelhos e as cartas de Paulo. Às vezes a gente vai em Apocalipse também, eu tenho muito mais facilidade neotestamentária, vamos dizer assim, do que com a antiga aliança. Eu foquei muito mais meus estudos bíblicos no Novo Testamento. Gosto muito da história e do ministério e da vida de Cristo, por isso a gente vai muito nesses lugares. Mas hoje eu quero falar com os irmãos de um versículo que, sinceramente, este versículo aqui entra nos versículos que eu tenho comigo que mereciam um preparo de uma palavra muito melhor do que eu mesmo posso entregar. Eu sei que toda palavra na verdade merece algo assim, mas tem versículos que chamam muito mais a minha atenção. Eu fico olhando e falo assim, Senhor, se eu estudar esse versículo aqui 10 anos, talvez eu não consiga ministrar toda a verdade, toda a profundidade, todo o tesouro que tem neste versículo para uma igreja. Porque alguns versículos eles falam conosco, alguns trechos e textos bíblicos falam conosco de uma forma muito especial. Eu tenho alguns que eu guardo como os meus preferidos, né? Todos aqui têm alguma coisa assim? Vocês têm aquele versículo que quando você ouve, Deus fala com você? Eu tenho versículos que quando eu leio, eu lembro dos meus irmãos. Eu sei que é Jeremias 29:33, né, Lucas? 29:11. Né? Mas eu sei do texto, também sei os pensamentos que tem sobre vós. Então eu lembro do Lucas, porque eu sei que é o versículo preferido dele. Eu lembro do Marcinho, o baterista, né? Quando a gente lê aquele versículo, fala assim, levanta e resplandece, porque é vinda a glória do Senhor. Eu falo, o Marcinho ama esse versículo. E eu tenho alguns que eu guardo no meu coração, assim, com muito carinho. E este aqui está entre eles. Este está entre os versículos que eu vejo neles algo muito precioso. E Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim, vocês estão comigo já? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Somente até aqui. Principalmente a primeira parte desse versículo fala muito ao meu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas aqui na minha versão diz assim, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Como nós
Dissemos aqui no início, de quando o Valdo abriu o culto, eu também, quando peguei o microfone, a gente já falou logo do jejum. Hoje é o dia da entrega para aqueles que nos visitam. É o dia em que nós estamos encerrando um tempo de jejum aqui na casa, um jejum coletivo, que tem um propósito que é esse: conhecer o Senhor. Quero lembrar os irmãos e remetê-los àquele primeiro culto do ano, onde nós falamos sobre a missão, a visão da COD, os valores. E dentro da missão da COD, a gente começa falando assim, que a missão da COD é conhecer o Senhor por uma vida de relacionamento com Ele e torná-lo conhecido, alcançando e acolhendo na família da fé, famílias que serão transformadas em discípulos de Jesus, com auxílio do nosso ministério, para influenciar a sociedade perto ou longe de nós, com uma cultura bíblica. E quando nós falamos sobre esse início da missão, foi de propósito que nós chamamos os irmãos para um tempo de jejum. O propósito do jejum era de conhecer o Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu tenho muitos irmãos aqui com veio evangelístico na casa. Muitos irmãos aqui têm vontade de pregar a palavra lá fora. Eu tenho falado com muitos irmãos que falam assim: eu estou querendo abrir uma célula em casa, eu estou com vontade de abrir um pequeno grupo, eu estou com vontade de fazer algo na rua, ministrando louvor, eu tenho vontade de abordar as pessoas e orar por elas na rua, no movimento que a gente estiver fazendo juntos. E eu glorifico a Deus por isso, porque essa é a segunda parte da nossa missão. Conhecer a Deus é a primeira, e a segunda é torná-lo conhecido. E na verdade essa é a missão de toda igreja. Essa é a missão de qualquer igreja. Se qualquer igreja não tiver essa parte da missão aqui, não é igreja de verdade. Nós estamos aqui para conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Mas quando eu vejo os irmãos empolgados com essa questão da evangelização, uma coisa que me preocupa é que antes da gente falar de Jesus, a gente tenha conhecimento de quem Ele é. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Todos aqui sabem quem é o Ronaldinho Gaúcho? Deixa eu ver quem sabe quem é o Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu ver, todos sabem. Tá, quem conhece ele? Há um risco grande de nós sabermos quem é Jesus, portanto falar dele nos cultos, nos domingos, ou nas reuniões das casas, ou abrindo, às vezes só até abrindo a Bíblia dentro de casa, mas nós não conhecermos esse Jesus. Pastor, qual a saída que a gente tem então? Primeiro eu quero reforçar essa primeira fala que eu tive aqui agora, que uma das melhores maneiras, ou das piores, depende do ponto de vista como a gente vê, preste atenção nisso, uma das melhores maneiras de esconder Deus das pessoas é um culto, dependendo da forma como a gente cultua. Por quê? Porque pode ocorrer que as pessoas venham, e o culto está tão bom, mas tão bom, que se Deus não vier, ninguém nem percebe. O bom de uma igreja pequena é que se Deus não vier, todo mundo percebeu que foi um fracasso. Mas tem aquela igreja que faz a coisa tão bonita, e não tem nada de errado com isso, de fazer bem feito para o Senhor, não tem nada de errado. O que eu estou dizendo é que há um risco de, no culto, nós não conhecermos o Senhor, porque tudo ficou tão cheio de coisas. Eu não sou contra as estruturas, os irmãos sabem disso. Nós temos aqui um telão grande, não é de LED, mas olha que tamanho de letra para todo mundo ler, tem luz aqui, tem câmera ligada, tudo isso é estrutura, tem o prédio aqui, está tudo bem. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a igreja primitiva não tinha luz elétrica, mas tinha uma luz e uma chama dentro de si, que era o Espírito Santo de Deus, que fazia com que 3.000 pessoas aceitassem Jesus com uma única pregação. Agora, ter a estrutura e não ter o Espírito Santo que é o problema. Agora, quando a gente consegue conservar os dois, aí é uma benção, porque a gente usa tudo que o Senhor já nos deu, de tecnologia, de estrutura, mas a gente ao mesmo tempo conhece o Senhor e mostra a Ele através da estrutura que a gente tem. Vocês estão comigo? Então não tem nada de errado com as estruturas, mas tem alguma coisa errada em nós substituirmos a presença de Deus com tudo aquilo que pode aflorar e enfeitar e fazer tão bonito que as pessoas não conheçam o Senhor. Então entenda uma coisa: o melhor ou o pior jeito, depende do ponto de vista, mas o melhor jeito de esconder Deus das pessoas é um culto, porque as pessoas podem ir para esse lugar e ver tudo tão bonito, mas tão bonito, que quando sai fala assim: estou satisfeito, encontrei Deus, fiquei emocionado, arrepiei, chorei, foi completo, quando na verdade foi só emoção. Tanto que por muito tempo eu bati nessa tecla: se a gente só consegue chorar na presença de Deus quando a gente ouve uma morada cantando, a gente gosta da música e não de Deus.
Agora, quando eu vou, como eu e a Pri, a gente ia numa reunião de alguns irmãos mais velhos, assim, uns irmãos veteranos, a gente gosta demais de andar com esses irmãos que viveram muito tempo com o Senhor, já caminharam muito tempo com Deus, e lá um irmão sacava de um folho, assim, de uma sanfona, e ali ele começava, aqui, quando abria a sanfona, ele mandava, tocava bem, mas era uma sanfona, e ele começava: firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu fico pensando, eu estou firme na promessa. Jesus, como o Senhor é bom, o Senhor está voltando. E a gente ficava cheio do Espírito Santo, não era porque estava tocando morada, mas é porque estava falando do meu Jesus. Então, se eu estou cheio por causa das coisas que estão ocorrendo ao redor, se eu estou emocionado por causa da música ser muito boa, então, talvez eu não esteja amando o Senhor, mas eu esteja amando tudo aquilo que as estruturas e as músicas e tudo aquilo pode me oferecer. Vocês estão comigo? Todo mundo concorda com o que eu estou falando aqui, gente? Alguém quer? A gente está com costume aqui de pregar menos e conversar mais agora. Sabe, pastor, a gente ficou... Eu estou com os parafusos a menos aqui. Agora a gente, ao invés de pregar, a gente fica conversando com os irmãos. E aí os irmãos podem, às vezes, até sinalizar, levanta a mão e fala: pastor, eu acho que o senhor está errado. Isso nunca aconteceu, né? Mas estou pronto. Se precisar, eu tenho alguns irmãos aqui que têm coragem de falar, eu sei. E tem coragem e liberdade, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é que vocês olhem junto comigo para esse cenário que nós estamos vivendo. A Pri postou no stories dela uma publicação que eu vi, que as igrejas estão preocupadas em criar experiências para as pessoas que gerem muita dopamina, que é um hormônio de quem está aprendendo, recebendo informação, e ao mesmo tempo isso serve como uma recompensa no cérebro. Então, de muito gerar essas dopaminas durante um culto, a gente tem dificuldade depois de ter um tempo com o Senhor sozinho em casa. Porque só de ajoelhar e orar e falar com Deus sem nada junto, parece que não funciona bem. Agora eu quero mostrar para vocês como que isso mostra um problema na nossa geração. Vamos ser sinceros aqui, gente. Quem aqui tem orado mais com um celular do lado tocando um louvor para dar aquele fundo musical, e menos sozinho com o Senhor? Eu sou um deles. Quando eu vi essa publicação, isso parece que denunciou algo no meu coração. Será que eu estou com esse apetite pelo Senhor suficiente para ir lá sem música nenhuma, sozinho, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum amparo, sem nenhuma ajuda, ajoelhar, orar, falar com o Senhor, sentir, perceber a presença dEle, ouvir Ele falar comigo, sem nenhum recurso externo? Será que eu estou pronto para isso? Quero que vocês olhem para a Bíblia, de novo. A igreja primitiva não tinha luz elétrica. Jesus, voltar ainda mais lá atrás, aqueles homens que queriam conhecer o Senhor, Moisés, era monte, fechava lá em cima com Deus e falava assim: eu só saio daqui se conhecer o Senhor. Por isso eu tenho ressaltado muito. No culto da semana passada falei, vou falar hoje de novo, porque alguns que estavam na semana passada não estão hoje, e o contrário também. Tem gente hoje que não estava na semana passada, mas principalmente para as meninas mais novas aqui, tá? As mulheres do coque estão sumindo, está acabando, a idade está chegando, e é normal, o curso de vida é esse mesmo. As mulheres do coque estão, aos poucos, o Senhor está recolhendo. Só que o que vai acontecer? Vai acabar? Aquela mulher que conhece o Senhor, aquela mulher que quando você nem espera, ela tem uma palavra para te entregar, porque ouviu Deus falando com ela. Então eu quero mais uma vez aqui convidar as meninas mais novas. Vocês vão se tornar, eu vou profetizar, não vou convidar, vou profetizar que vocês vão se tornar mulheres do coque. Amém? Em nome de Jesus. Eu vejo algumas já vieram com o coque hoje, né? Que eu preguei na semana passada. Já estou vendo algumas irmãs aqui que já estão assumindo a postura, no estereótipo pelo menos. Agora parte disso também é dedicar uma vida de oração, joelho no chão, para ser a mulher do coque completa, não só do estereótipo. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que meninas como vocês, né? Como a Vitória, meninas aqui que são mais novas, adolescentes, há uma necessidade de nós levantarmos no meio da nossa geração pessoas que são libertadoras, que conheçam o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E se eu quero conhecer o Senhor, então eu não preciso mais gastar o meu tempo
a minha energia, preocupado em fazer um bom culto para homens. Mas agora eu tenho que me preocupar em entregar um bom culto para Deus, seja aqui, ou seja em casa. Agora a minha preocupação é essa. Eu acredito que todos nós aqui nesse período de 21 dias, avançamos um pouquinho em conhecer o Senhor. E como eu estava dizendo, é importante que nós conheçamos o Senhor para depois torná-lo conhecido. Um pregador muito conhecido lá fora e que é um grande homem de Deus, nós podemos reconhecer com muita facilidade na fala dele, Francis Chan. Eu acho que ele é chinês, mas ele vive nos Estados Unidos. Ele num seminário sobre discipulado, ele pregou muito sobre intimidade com Jesus, e aí no final ele falou assim: talvez você possa estar estranhando, porque o tema é discipulado, mas eu estou falando sobre intimidade com Jesus, mas tem um motivo para isso. Eu quero dizer uma coisa: se você não conhece Jesus, não discipule ninguém. Nós não queremos dois de você. É uma frase que é um pouco forte, pesada, mas eu gostei do efeito dela, assim, do efeito que ela traz em nosso coração, não como frase de efeito, mas o efeito que ela traz no nosso coração. Porque se eu não conheço Jesus, o que eu vou transferir para os meus discípulos é a minha vida e não a vida de Jesus. Quando na verdade eu preciso transferir para as pessoas a vida de Jesus, porque Ele é o perfeito. Então as pessoas não precisam vir caminhar comigo, vestir as mesmas roupas que eu visto, falar do jeito que eu falo. Não, eles precisam conhecer Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Se nós não tivermos intimidade com Jesus, então fica difícil da gente se tornar esse evangelista. Agora, por que nós chamamos a igreja para um jejum? Para que a gente em 21 dias pudesse alcançar poder, conhecimento do Senhor, e a partir daqui então agora a gente já está pronto? Não, mas é para ativar de novo o hábito do jejum no meio da igreja. Por isso nós fizemos 21 dias juntos, mas agora a gente vai fazer um compromisso aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Agora é o tipo de coisa que eu não quero ficar negociando e convidando, de verdade, a gente não tem mais tempo para ficar convidando para essas coisas, porque são fundamentos bíblicos básicos, é coisa muito fundamental, a gente deveria estar fazendo já. E eu sei que está tudo bem se a gente se perde às vezes no meio do caminho e precisa de um alerta de vez em quando. Eu também me perco no meio do caminho e preciso de alguém me avisando. Mas então não é mais um convite, mas agora é um compromisso que eu faço com os irmãos aqui, que nessa casa, em nome de Jesus, teremos hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu percebo que alguns aceitaram essa convocação, mas a igreja precisa ter essa cara. A igreja precisa ter esse interesse. Por que a gente passa fome no jejum? É uma fome de comida, mas mostrando uma fome de Deus. Uma fome da presença do Senhor. Uma vontade de conhecer o Deus que a gente serve. Então, em nome de Jesus, aqui nessa casa nós não seremos uma casa que vai ficar preocupado só em estar reunido no domingo, mas é uma casa que nós vamos estar preocupados em conhecer o Senhor dia após dia, em casa, para quando a gente se reunir aqui, poder exalar aquilo que o Senhor nos entregou. Sabe o que é bom numa igreja assim? É como eu estava falando no começo aqui, né? Que mesmo que, ainda que o nosso louvor é uma bênção, os irmãos aqui ministram maravilhosamente bem, eu acho que está tudo certo. Mas, ainda que não fosse assim o ministério de louvor, o interessante não é aquilo que fazem aqui em cima, mas o interessante é o que eu faço aí embaixo. Então, o que eu tenho que entender? O culto não teve unção, por quê? Porque você não liberou o que estava dentro de você. Porque às vezes como que a unção libera? A unção libera aqui no meio da igreja quando de repente a gente percebe que a Joana perdeu um pouco a linha ali, as estrebeiras, a Joana já não está mais no controle de nada. Aí você vê, a Joana pegou fogo já. A mulher avivada, apaixonada por Jesus. Então a Joana começa a soltar aquilo que Deus colocou dentro dela. Ela faz declarações, eu percebo isso. Faz declarações, levanta a mão e começa a liberar no meio da igreja aquilo que o Senhor colocou dentro dela. E eu vou fazer minha parte aqui também. Falo, Senhor, vou depositar aqui também, vou derramar. Então vocês estão entendendo? Não é alguém vir tirar a tampa para você, para colocar alguma coisa em cima, dentro de você. Não, é você que tem que soltar isso aí, pôr para fora. É você que tem que liberar o seu brado de glória, a sua oração, a sua dedicação em culto e adoração ao Senhor. Porque essa é a maneira que nós temos de conhecer o Senhor.
Eu gosto muito da forma como o profeta escreveu, porque ele diz assim: sigamos e prossigamos. E eu acho muito interessante ele falar assim, porque reforça a primeira fala, né? Nos dá uma ideia não só de que, por um momento, é como se a gente pegasse um avião, fosse fazer uma viagem para um outro lugar, e entrasse naquele lugar, conhecesse o lugar e depois voltasse para casa e falou: beleza, já fui lá, eu sei como é que é Maceió, eu sei como é que é o Ceará, eu sei como é que é Brasília, eu já fui lá, já visitei esses lugares, eu conheço, é bonito lá. Mas parece que quando o profeta fala assim, sigamos e prossigamos, quer dizer assim, pega um avião, pousa naquele lugar e fica ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Não? Vou tentar de outra forma então, porque parece que pouca gente me sinalizou que está entendendo. O que o profeta está dizendo é assim: não é só você ir um dia no lugar de oração, falar com Deus e ouvir o Senhor falar contigo e falar assim: eu tenho uma experiência para contar para as pessoas. Agora eu posso sair falando assim: eu conheço Deus, eu ouvi Ele falando comigo. Mas quando o profeta fala assim, sigamos e prossigamos, ele está dizendo o seguinte: você vai um dia no lugar de oração, se ajoelha, se prostra diante do Senhor, chora na presença dEle, derrama seu espírito, a sua alma, o seu corpo, tudo na presença do Senhor, para que Ele possa tocar a plenitude do teu ser, mostrar quem Ele é. Aí você conhece o Senhor, beleza, mas no dia seguinte você precisa estar naquele lugar de novo, porque é para seguir, mas é para prosseguir em conhecer o Senhor. Todos estão comigo agora? Acho que agora os irmãos entenderam melhor, porque agora sinalizaram mais para mim aqui. Mas a gente não vai então buscar o Senhor uma vez ou outra, não, precisa se tornar hábito. Por isso que eu falei que pelo menos uma vez por semana, nós aqui da COD, vamos trazer um tempo de, convocar em nós mesmo um tempo de jejum. Porque nós estamos seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor. A obra do Senhor em nós, ela é progressiva. A obra do Senhor em nós, ela precisa ser permanente. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, o Senhor chamou Moisés para guiar o povo no deserto, e falou assim: Moisés, vai tranquilo, fica de boa, porque a minha presença irá o meu favor irá com vocês, a minha bênção irá com vocês. Essa foi a primeira parte, a minha bênção, o meu favor irá com vocês. Moisés respondeu para o Senhor assim: se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui, não me faça sair desse lugar se o Senhor não for conosco. E aí Deus falou assim: tá bom, Moisés, então a minha presença vai com vocês. Vocês estão vendo que Moisés já tinha uma parte do que era de Deus, que era o favor e a bênção dele? Nós também já temos, meus irmãos, a bênção do Senhor, o favor de Deus já está sobre você. Mas Moisés não parou por aí. Moisés falou assim: Senhor, eu não quero só a bênção. Não adianta eu ficar olhando para suas mãos e desejando aquilo que suas mãos podem entregar se eu não quiser chorar aos teus pés. Eu quero a tua presença, Deus. Eu quero a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. E o favor de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós, já é garantia de sucesso, meu irmão. Precisar da presença para chegar no objetivo, não precisa. Se você já tem a bênção, já tem um favor, não precisa. O sucesso vai estar lá. Mas se você alcança às vezes o sucesso sem a presença, você fracassou no sucesso. Vocês estão comigo ou não? Tem um perigo danado a gente ter sucesso naquilo que a gente não foi chamado para fazer. Aí é a pior coisa que tem. Seria melhor que a gente fracassasse. Qual que é o percurso mais curto entre dois pontos, gente? Renan, por favor, me ajuda. Qual que é o percurso mais curto entre dois pontos? Um segmento de reta, porque ele é mais científico ainda do que só falar uma reta. Ele fala um segmento de reta. Segmento de reta. Então, daqui até ali, o percurso mais curto que eu tenho, daqui até aquela caixa ali do monitor aqui, o caminho mais curto que eu tenho é uma linha reta. Se eu vou aqui, eu cheguei nele. Presta atenção no que eu estou falando.
Agora, qualquer direção que eu tome, que não seja em direção àquela caixa, quanto mais eu andar, mais distante eu estou do objetivo. Vocês estão comigo? Então, se eu virar aqui, quanto mais olha, eu tendo sucesso. Vocês estão entendendo? Passou o objetivo. Mas eu vou continuar, por quê? Porque eu tenho sucesso. Então é como se fosse o melhor carro, com o melhor motorista, na melhor rodovia, na maior velocidade que tem, andando para o lugar errado. Vai ficar cada vez mais distante do objetivo. Moisés não queria aquilo. O que Moisés falou? Se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Olha Moisés progredindo na presença, avançando em conhecer, só que não para aí a conversa ainda. Aí Deus fala, beleza, vai à minha presença. Aí Moisés fala assim, Senhor, agora me deixa ver a tua glória. Moisés foi progredindo em conhecer o Senhor. Aí Deus falou para ele assim, Moisés, ninguém pode ver minha glória e sobreviver. Fica atrás da fenda da rocha, eu vou passar de costas, você vai ver um pouco do que é a minha glória. E aí Moisés foi, se escondeu, e aí recebeu aquele favor de Deus, aquela graça, aquele presente de Deus passou, e ele viu um pouco da glória de Deus. Prosseguiu em conhecer o Senhor. Por isso, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisa ser um hábito, precisa ser uma resposta diária. A eternidade é resposta da vida terrena. Quem quiser conhecer o Senhor viverá para sempre com Ele. Alguém pode argumentar e dizer assim, pastor, parece que o inferno é um pouco injusto, né? A condenação eterna é algo injusto. Como que Deus é capaz de criar algo assim para o homem? Primeiro que Ele não criou para o homem, criou para Satanás, para os demônios e os seus súditos. Só que, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. Não dá para servir os dois. Se alguém é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o que Deus vai dar para cada um é aquilo que ele buscou a vida toda. Vocês estão comigo? Aí se uma pessoa quis estar distante do Senhor e preferiu a promiscuidade, a imoralidade, a perversão, o roubo, o pecado, a prostituição, os vícios, essa pessoa decidiu andar longe do Senhor. Então o Senhor fala para ele assim, tudo bem, eu não estou obrigando ninguém a nada, eu preparei um lugar para quem quiser estar comigo, eu vou vou preparar lugar para cada um de vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi o que Jesus falou, a promessa dele é essa. Então se tem alguém aqui, eu sou um deles, eu em nome de Jesus, que ama estar com o Senhor e que quer conhecer o Senhor, tem uma promessa para nós, nós viveremos eternamente com Ele para conhecê-lo como Ele é de verdade. Agora então eu olho para o céu, como o lugar, ou para a eternidade, né, vamos dizer assim, para o lugar onde o Senhor preparou para nós, na eternidade. Eu olho para a eternidade como o lugar que o Senhor preparou para nós estarmos juntos. E o maior castigo daqueles que estão condenados, qual é? A gente pode achar que o maior castigo daqueles que estão condenados é o lago de fogo, é Satanás atormentando. Gente, o desenho do pica-pau ensinou a gente errado, o diabo não vai ficar cutucando ninguém com garfo não, lá é o lugar de condenação dele também, não é a casa de Satanás. A gente pensa que a casa do diabo é o inferno, mas sabe onde que é a casa de Satanás? É aqui, hoje é a terra, um dia ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas como assim, pastor, hoje é a terra? Jesus não falou, eu vi Satanás sendo lançado do céu sobre a terra? A Bíblia não fala que Satanás lá em Jó estava percorrendo a terra, olhando todas as coisas? Porque o mundo jaz do maligno. Agora se eu desejo mais as coisas desse mundo do que as coisas do céu, então eu não estou preparado para ir para o céu. Agora é o momento em que eu preciso mostrar, nessa vida aqui, que eu tenho interesse em conhecer o Senhor, que eu tenho desejo de conhecer o Senhor, que eu quero estar com Ele, porque depois, quando Jesus voltar e falar assim, todo mundo que queria estar comigo, vai estar agora. Então eu vi a sua paixão, Jesus vai olhar para você, Joana, e falar assim, eu vi a sua paixão por mim, Joana, você é uma das que eu quero aqui comigo.
Estela, obrigado porque você deu a sua juventude em culto para mim. Rodrigo, obrigado porque vocês ofertaram a juventude de vocês, a vida de vocês, e vocês quiseram me conhecer, então entra na alegria do Senhor. Pastor Wellington, o Senhor vai olhar para você, obrigado porque você me conheceu e mostrou quem eu sou para as pessoas, porque você me serviu lá na igreja, lá onde eu te coloquei, obrigado por isso. Entra no gozo do teu Senhor, porque você quis me conhecer, porque você quer estar comigo. Agora, nós temos o direito de escolher outras coisas, nós temos o direito, o Senhor nos deu, de escolhermos qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Agora o problema é aquilo que nós falamos já no culto passado, e a gente sempre fala, né? Mas o Valdo falou aqui, a gente fica parecido com o que a gente adora. Se a gente não adorar o Senhor, alguma outra coisa a gente vai adorar. E a maior condenação que tem para aqueles que estão condenados, não é nenhuma dessas coisas que eu citei, mas é a plena ausência de Deus. Porque hoje, de verdade, por mais que você não perceba, o Senhor já é presente na sua vida. Por mais que você não saiba, o Senhor já está caminhando perto de você. Por mais que você não reconheça, o Senhor já está te livrando, já está te guardando, o Senhor já tem falado contigo. Às vezes a gente que não escuta, mas o Deus já está falando com você. Talvez você não reconheça isso, mas Ele já está tentando isso. Ele já está falando contigo. Mas um dia, quando todas as coisas vierem ao fim, quando os tempos se consumarem, né? Perdão. Quando os tempos se consumarem, aqueles que quiseram estar com o Senhor vão para Ele, mas quem não quis estar com o Senhor, nunca ouviu essa voz dEle falando, estará garantido que nunca mais vai ter a presença desse Deus. Por isso eu quero te fazer um convite aqui nessa manhã. Se de repente você hoje ainda não entendeu, até hoje não tinha entendido que era isso, mas a partir de hoje você quer uma nova vida e quer caminhar com Jesus, então eu quero te fazer esse convite, viu? Você pode tomar sua firme decisão de a partir de hoje começar a caminhar com Jesus e querer estar perto dele, porque quando você quiser estar perto desse Jesus, Ele vai ter uma garantia para você de que você estará com Ele para sempre. Glória a Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, porque no nosso texto base é: conheçamos e prossigamos em conhecer. Vamos repetir isso, gente, para todo mundo memorizar? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós somos libertos. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. A fala dele: conhecereis a verdade vos libertará. Coisa interessante que há muitas verdades, não só a verdade que é Jesus, né? Então conhecer todas as nossas verdades, as verdades de quem a gente é, a verdade dos nossos erros, a verdade da nossa fragilidade, a verdade dos nossos traumas, tudo isso é importante lembrar, trazer à luz, para que haja libertação. Mas se alguém quer ser plenamente liberto, precisa conhecer a verdade, com letra maiúscula no V, que é Jesus. E conhecendo a verdade, nós somos libertos. Libertos do que, pastor? De nós mesmos. Porque, ó coisa ruim, que é o ser humano, quando ele não tem Jesus. Eu sei que há muitas pessoas boas que não conhecem Jesus. Espera aí, deixa eu mostrar essa fala melhor aqui, para não parecer que só quem é de Jesus que é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou dizendo que alguém que não conhece Jesus é capaz de muitas atrocidades. Aí eu vou falar uma coisa para você: até quem diz que conhece Jesus é capaz. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: por não conhecer Jesus,
por não conhecer Jesus, a própria igreja, olha que coisa, né? A igreja deveria ter conhecido Jesus durante toda a trajetória da vida dela, mas por não conhecer a Jesus, como vocês acham que, vamos falar das atrocidades que o mundo pode conhecer, a gente está falando de a gente ser liberto pela verdade, de conhecer Jesus. E aí eu falei que a gente vai ser liberto de quem? De nós mesmos, porque a gente é mau, a gente é perverso, a gente é depravado. Amém ou não amém? Por natureza caída pecaminosa, é isso que a gente é. Aí quando eu conheço Jesus, toda essa natureza tem que morrer para que Ele viva em mim. Mas preste atenção o que o homem é capaz de fazer quando ele não conhece a verdade. Quem acha aqui que um grande vilão da humanidade foi Hitler? Glória a Deus. Como vocês acham que ele teve tanta influência, poder, autoridade, para conseguir tudo que ele conseguiu? Sabe o que ele usou, gente? Dá um chute. A Bíblia. A igreja apoiou Hitler a matar os judeus. E eles diziam assim: nós estamos fazendo a obra do Senhor, porque eles crucificaram o nosso Jesus, agora Jesus precisa de vingança agora, se Ele mesmo se entregou. Uma geração inteira que não entendeu nada do que a palavra de Deus estava falando, não conheceu a verdade e ficou presa na sua própria maldade. Eles eram capazes de fazer passar fome um judeu, que era irmão dele, porque em Adão ou em Noé somos todos irmãos. Vocês estão comigo? A igreja foi capaz de apoiar as maiores atrocidades que a história humana já viu, dos últimos tempos. E por que isso? Porque não conheceu o Senhor. E é o que eu falei no começo do culto: se a gente fica fazendo culto sem conhecer o Senhor, é um perigo danado, né? Porque a gente vê o grande reformador, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi quem reformou a igreja, trouxe o protestantismo. Ó, que legal. Sabe qual que era a escrita dele? Ele falava assim: coloquem fogo nas sinagogas dos judeus, queimem seus livros e matem os mestres para que eles parem de pregar essas mentiras. Porque se tem um inimigo tão asqueroso para o crente, que não seja o próprio Satanás, é o judeu. Procurem, está escrito. Martinho Lutero escreveu isso. E foi um homem que por muitas vias e por muitas óticas conseguiu conhecer o Senhor de alguma forma, mas se deixou levar por algo por uma doutrina da época, que fez ele se perder num ponto. Vocês estão comigo? Por isso é importante, meus irmãos, que vocês, como eu falei, vocês têm a liberdade de levantar a mão e falar se eu estou errado em alguma coisa aqui. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja que conhece o Senhor, que olha para a Bíblia para ser uma igreja bíblica, e tudo que puder ser mais próximo dessa verdade, a gente quer viver, em nome de Jesus. Porque corre o risco da gente viver uma vida inteira fazendo um bolo de chocolate, para quando a gente chegar no céu e entregar o bolo de chocolate na mão de Deus, Ele fala assim: eu queria de baunilha. Já parou para pensar nisso? Na verdade, isso me deixa em crise toda vez que eu penso. Por isso que a gente precisa conhecer a verdade, que é Jesus, porque nele a gente consegue ser liberto de todas as coisas, da nossa própria promiscuidade, mas a gente vai ser liberto. Jesus estava falando aqui, sabe do que, gente? Em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Era para libertar as pessoas delas mesmas, mas também do sistema religioso da época. Porque o sistema religioso era estereótipos, era tipo, era parecido. A pior coisa que tem é parecer mais um ser, é uma réplica. Então Jesus falava assim: vocês estão vendo tudo isso que parece, mas não é? Eu quero falar uma coisa para vocês: se vocês conhecerem a verdade, vocês não vão cair nesse laço. O que Jesus falava para os religiosos da época, para o sistema religioso, aquele sistema que você fica criando, sabe aquela coisa que a gente cria para poder manipular pessoas? A gente, que eu falo, homens, né? Humanidade. Sistemas para manipular pessoas, para fazer as pessoas servirem. Jesus olhava para esse tipo de gente e falava assim: sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É um túmulo cheio de cal por fora, porque era um pouco mais nobre quando tinha o cal. Falava assim: olha aí, está todo caiado. Tem cal por fora que é para ficar bonito, mas por dentro o que tem? Morte. Não tem vida.
Agora, se vocês querem conhecer a vida, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Quer ser liberto do sistema religioso? Quer ser liberto de você mesmo? Quer ser liberto de tudo aquilo que te aprisiona? Quer ser liberto dos seus traumas? Quer ser liberto dessa história que você arrastou até hoje, dizendo que isso é culpa dos seus erros? Conheça a verdade e ela vai te libertar. Por isso conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim seremos libertos. Ninguém aqui pode negar que precisa de libertação, todos nós precisamos. E só tem um caminho para ser liberto. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecendo o Senhor, nós somos curados dos nossos traumas. E eu me lembro também daquilo que está escrito lá em João 4, o trajeto de Jesus, passando por Samaria e encontrando com aquela mulher samaritana. Uma mulher cheia de problemas, de uma história cheia de episódios difíceis e ruins. Uma mulher que tinha confusão em tudo quanto é área da vida dela. Ela não sabia cultuar. Ela tinha problema no seu casamento, na sua vida sentimental, conjugal. Ela tinha problema com etnia, com sociedade, com o seu gênero. Tinha problema com tudo. Porque olha só como uma mulher complicada. Eu gosto de pegar o tema do pastor Lucinho, quando ele pregou sobre essa mulher, ele fala assim que é a mulher complicada e perfeitinha aqui da música do Rodolfo. Que na época não era Rodolfo, era o Raimundos ainda, né? Mas ele pega aquela fala e fala assim, essa mulher é a complicada e perfeitinha. Essa mulher é complicada, porque Jesus chega para ela e fala assim, me dá um copo de água. Quero só um pouco de água. Ela fala assim, você sendo homem, está falando comigo que sou mulher. Você é judeu, eu sou samaritana, como que pode uma coisa dessa? Se o senhor está pedindo água, falando que vai conseguir a água você mesmo, mas como que o senhor vai tirar, se o senhor não tem nem o jarro para tirar? Sabe, serve a água, é só dar um pouco, acabava o problema. Mas essa mulher começou a mostrar todas as confusões internas que estavam nela, como cada um de nós quando encontrou com Jesus. A mulher samaritana é a nossa cara, quando a gente veio para Jesus, todo cheio de trauma, cheio de problemas, cheio de situações, e está tudo bem, a gente vir para Jesus assim. Melhor vir para Jesus cheio dos traumas, para ser curado por Ele, do que continuar com o trauma para sempre e não passar pela cura de Jesus. Só que nós, com essa cara de complicados e perfeitinhos que a gente tinha também, de quem parecia saber tudo, na verdade não sabia nada, achava que estava pronto e tudo deu errado, não pôde consertar. Jesus chega para ela e fala assim, cadê o seu marido? Ela fala, não tenho marido. Falou, respondeste bem, porque você já teve 5, o que está com você hoje não é o seu marido. Aí essa mulher olhou e falou, opa. E para ela, foi uma das únicas mulheres, ou das únicas pessoas que Jesus assumiu que Ele era o Cristo. Jesus ele não tinha o costume de falar, ele falava nas entrelinhas, ele falava sobre o Filho do Homem, falando dele mesmo, mas falando como se fosse um outro, e não revelava a todos, mas para aquela mulher samaritana ele falou, este que vos fala é o Messias. Ela falou, porque eu sei, quando vir o Messias, ele vai restaurar todas as coisas. Ele fala assim, este que te fala é o Messias. Ele se deu a conhecer a ela. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Daquele momento em diante, aquela mulher que tinha problema com tudo que é coisa, passou a se tornar uma mulher resolvida. Os discípulos de Jesus saíram para comprar pão. Os discípulos de Jesus, tá gente, presta atenção nisso, aqueles que andavam com Jesus, saíram para buscar pão na padaria, e voltaram sem o padeiro. Mas essa mulher, depois de ter esse encontro com Jesus, ela saiu do encontro com Jesus, voltou, trouxe uma cidade inteira. Os 12 não foram capazes de trazer um padeiro, mas aquela mulher sozinha trouxe uma cidade inteira para ver Jesus. Mostrou a descomplicação, a virada de chave, a cura dos traumas, a resolução daquele que era complicado. Então, como eu falei, não tem problema nenhum a gente ter vindo para Jesus todo cheio de complicações e de traumas.
A gente só não pode continuar assim, porque depois de um encontro com Jesus, Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida, Ele tira todos os seus traumas, Ele faz de você uma nova pessoa, e você passa a mostrar quem é Jesus para os outros também. As pessoas olham para você e falam assim: que pessoa resolvida, que mulher gente boa, que moça legal, que rapaz bacana, que... Glória a Deus por isso. O ponto é esse, em que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a natureza dele. Quando nós conhecemos o Senhor, o pecado é vencido. Isaías, no capítulo 6, mostra uma visão sobrenatural, extraordinária. Os irmãos conhecem, eu sempre cito aqui, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo, a casa se encheu de fumaça. Os serafins voavam ao redor dele, e eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu disse... Aí é o momento em que, a primeira parte do trecho que eu citei aqui, é Isaías conhecendo o Senhor, vendo o trono, vendo os serafins ao redor, orla do manto enchendo o templo, casa se encheu de fumaça, conhecendo o Senhor. Que visão maravilhosa! Mas eu preciso ser, como eu falei aqui, liberto, curado dos traumas, e também liberto dos meus pecados quando eu conheço o Senhor. Então, quando Isaías olhou para Deus, o que ele falou? Ai de mim. Curioso que quando a gente vai ver o capítulo 1, 2, 3 de Isaías, ou até o 5, Isaías é doido para ficar falando: ai de você, beberrão, ai de você, homem promíscuo, ai de você, ai de você, ai de você, até que ele encontra com Deus, ele fala: ai de mim. Agora entortou, foi para o meu lado aqui, agora descambou, foi tudo. Agora não tem mais ai para os outros não, agora é ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um anjo tirou uma brasa tirada do altar como a tenaz, e veio e tocou os meus lábios e disse: veja, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Então ouvi uma voz dizendo assim: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós conhecemos o Senhor, é só a gente falar o nosso pecado, que Ele vai trazer a brasa do altar. Curioso, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor veio e tocou onde? Nas costas dele? Na cabeça? Na mão? Não, o pecado dele estava onde? Nos lábios. Onde que o Senhor tocou? Nos lábios. Aquilo que você confessar é aquilo que o Senhor vai curar. Às vezes o seu problema está sei lá, na mentira, mas você está falando para o Senhor que o seu problema é a preguiça. Não, fala para Ele de verdade qual que é o seu pecado, fala para Ele qual que é o seu problema. O seu pastor que está aqui agora há pouco, aqui, mesmo no meio de um tempo de jejum, confessou um pecado ali para o Senhor. Eu pedi perdão aqui agora diante dele, falando o nome do pecado, contando tudo para ele viu o que eu fiz. Mas eu aqui diante dele falei: Senhor, preciso ser curado disso, não é possível que eu estou vivendo assim ainda. Oh, obrigado pelo glória a Deus, pelo aleluia, porque quando a gente confessa dá uma vergonha danada, ainda mais quando a gente já errou várias vezes no mesmo assunto, mas é confessando que a gente toma vergonha na cara e para de fazer, né? Porque se a gente está com vergonha na hora de falar, você fala, opa, não vou passar essa vergonha de novo, né? Tem que de novo tratar isso com Deus, pedir a graça, a misericórdia dele aqui. Quando você chegar diante de Deus, entenda uma coisa: Ele já sabe de tudo, até do que você não sabe sobre você mesmo, Ele sabe. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha no sentido de timidez, de não ter coragem de falar. Vergonha vai dar porque você vai ter que falar do seu pecado. Mas você não precisa se acovardar. Ele já te conhece, Ele sabe de tudo que você fez, tudo que você pensa. Ainda que não haja uma palavra na minha boca, o Senhor conhece todo o meu pensamento.
chega diante dele, abre o teu coração e fala para ele direitinho tudo que você sente. Deixe a obra de salvação e de libertação do Senhor acontecer na sua vida. Fala dos teus lábios que são impuros, porque Ele vai te curar. É conhecendo o Senhor que nós seremos libertos, nós seremos curados. E nós seremos vencedores sobre o pecado. Mas a resposta de Isaías e a resposta da mulher samaritana me remete a uma outra coisa aqui. Quando Deus falou, eis-me aqui, pastor Elton, o que ele falou? Quando Deus falou, quem vai por mim, quem irá por nós, o que ele falou, pastor? Eis-me aqui. Eu vi o pastor cantando o versículo ali, porque ele viu que, foi o pastor soprando o versículo, ele falou, o pastor já está ligado. E a mulher samaritana, quando teve encontro com Jesus, o que ela fez? Isaías falou, eis-me aqui, a mulher samaritana falou, eis-me aqui, porque foi lá e falou de Jesus para todo mundo. Por isso, então, agora eu entendo que eu conheço o Senhor para que eu seja tocado por Ele, liberto, curado, livre de pecados, vencedor sobre pecados. Mas aí o próximo passo qual é? Eu vou tornar Deus conhecido. Agora o próximo passo é esse, eu tenho que dar uma resposta, porque eu já conheci o Senhor, mas eu não posso ficar com tudo isso só para mim. É um Deus muito grande para eu guardar só para mim. Foi um presente muito grande para o meu coração ter conhecido o Senhor, que eu não vou poder segurar isso para mim sozinho. Eu tenho que dividir com os outros. Eu tenho que falar para os mais novos que Jesus Ele é a salvação, que Ele é a cura, que Ele é a libertação, que Jesus Ele é treinamento, que Jesus Ele é preparo, é capacitação, é capacidade. Jesus é força, Jesus é renovo. Eu tenho que falar para as pessoas, não posso guardar isso só para mim, eu tenho que soltar isso agora. Isaías deu essa resposta, Ezequiel deu essa resposta, a mulher samaritana deu essa resposta, Moisés deu essa resposta, Jesus deu essa resposta. Nós vamos dar essa resposta também. E agora chega no ponto que eu queria falar. Já que esse período de jejum foi para nós começarmos a conhecer o Senhor, como eu disse, eu tenho certeza que ninguém aqui conheceu plenamente, mas avançou em conhecer, e nós vamos ter o hábito de continuar conhecendo o Senhor, porque a gente está seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Agora nós vamos começar a mostrar esse Senhor que nós conhecemos.